Oi, Delza, eu consegui gravar aqui, dei um jeito, aí a Gabi vai entrar daqui a pouco, então a gente pode começar. Posso começar então? Beleza. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Clube de Leitura Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis. Hoje é o nosso último encontro, então eu gostaria de agradecer a todo mundo que contribuiu para que desse certo, todo mundo que participou. A gente fica muito feliz que a gente está finalizando aí esses 3 encontros. Agradecer especialmente a presença da Delza, dos nossos intérpretes, a Giliard, a Stephanie e a Hannah. E o nosso encontro hoje vai ser sobre a obsolência das tarefas domésticas se aproxima, uma perspectiva da classe trabalhadora. E agora eu passo a palavra então para a Delza. Boa noite, pessoal. Hoje, né, é o nosso encerramento desse clube de leitura que foi mais longo do que o esperado. A previsão de que ele fosse encerrado no início de novembro, né? Primeira semana de novembro, até dia 2 mais ou menos, e acabou que a gente já estamos aí quase no Natal. Mas estamos encerrando, tá dando certo. Quero agradecer, né, mais uma vez a presença das pessoas que estão interpretando aqui, que estão possibilitando que o espaço de fato seja o mais acessível possível. A gente sabe que, mesmo garantindo a tradução em Libras, isso não significa que a gente abarca todas as pessoas, todas as interseccionalidades, mas eu acredito que já é um primeiro esforço, uma primeira tradução real do que a gente vem falando nos encontros. É um primeiro passo e demonstração também de que a gente quer fazer certo, né? Que a gente quer fazer esse movimento interseccional acontecer na prática. Então, agradecer ao Casside pela construção do espaço, pela organização, agradecer às meninas do Mulheres em Movimento, né, por toda a paciência nesse processo, que eu sei que não é fácil. A gente teve aí uma perda significativa de público, estressante ir atrás das pessoas, tentar entender o que está acontecendo. As pessoas que se mantiveram até o final ou que saíram no meio do processo também tiveram seus motivos. E a pandemia, ela incide bastante sobre esses processos, né, de a gente continuar fazendo uma atividade como essa ou não. Mas a gente chegou até aqui. Hoje era para ser um dia que eu deveria estar assim, radiante, muito feliz, porque nós chegamos no final. Queria realmente estar com um semblante melhor, mas vocês devem ter ficado sabendo, né, que hoje a Bell Hooks ela faleceu aos 69 anos. Vocês devem ter visto também o Casside aí, o Mulheres Movimento sorteando um livro dela, que inclusive indicação minha, porque eu costumo dizer que a Bell Hooks, né, ela é minha amiga, assim, é uma pessoa que consegue atingir a gente com os escritos dela. Claro, vocês já devem ter escutado esse tipo de frase clichê sobre outros autores também, mas é muito maluco porque eu tinha essa sensação e eu achava que eu era meio doida, sabe? E meio carentona por gostar tanto do livro dela. Mas a maioria dos textos trouxeram isso, que sentia que a Bell Hooks era amiga, que ela estava ali do nosso lado. E isso deve ser uma característica muito da escrita dela, né? De uma mulher negra potente que está construindo, que estava construindo feminismo interseccional na prática, que estava colocando para fora uma série de indignações que não são indignações nossas desse tempo presente apenas, mas que são indignações que eu creio que são ancestrais, assim, né? A partir do momento que ela trazia todas as inquietações de mulheres negras de gerações anteriores, dessas gerações atuais, onde a gente vem falando sobre o quanto é difícil estar ocupando um espaço político, o quanto é difícil falar sobre feminismo negro em espaços onde né, hegemonicamente é o feminismo branco que é validado, é ele que é legitimado para a construção de políticas públicas, por exemplo. Se a gente parar para pensar que a discussão sobre amor não chegou a várias meninas da minha geração. E a Bell Hooks foi essa primeira pessoa que falou para mulheres negras. Lógico que outras mulheres falaram também, mas esse é um texto muito próprio da Bell Hooks para falar que mulheres negras que estão na academia passam por um tipo específico de solidão, né? Então ela dá uma atenção muito absurda para as mulheres negras intelectuais, para dizer que as mulheres negras que estão na academia, elas não estão passando apenas por esse processo de rompimento ou de desligamento da sua cultura com o seu povo, a partir do momento que elas têm que ocupar esses espaços embranquecidos, onde elas não se veem, onde elas não podem se amar,
se afetar positivamente, né? E aí ela traz essa tradução aí de que o amor preto cura, e que esse amor preto não é esse amor romantizado, mas um amor como um processo de sentimentação, ou seja, pessoas negras escolhem estar juntas, pessoas negras escolhem construir projetos de vida juntos, e ali nesse processo elas se permitem viver, enfim, cada pessoa vai experienciar o amor de uma maneira diferente, mas para mostrar que muito do que foi colocado para a gente enquanto ocidental e a gente comprou, na verdade era uma falácia, né? E tem destruído muitas possibilidades negras de existir, afro de existir, enfim. Então, hoje é um dia que eu tento celebrar, porque a gente tem mais uma ancestral, de certa forma, mas ao mesmo tempo é um dia triste, né? Porque eu sonhei em tirar uma foto com ela um dia, sonhei em vê-la pessoalmente, e isso não vai ser mais possível, né? Mas vamos lá, vamos para o clube de leitura. Hoje a gente vai falar do 13º capítulo, que o título é A Obsolescência das Tarefas Domésticas se aproxima, 2 pontos. Uma perspectiva da classe trabalhadora. Eu já quero começar dizendo que não é à toa que a Davis dedica esse capítulo para fechar o livro. Né? Eu fiquei tentando muito, eu sempre quando eu vou ler um livro, eu fico tentando entender por que o autor começa de um jeito e termina de outro, porque ele vai dando uma sequência, né? E a Davis ela foi falando muito pra gente durante todo o livro essa relação da mulher, do porque o título é Mulheres, Raça e Classe. E isso parecia muito interseccional, muito fluido, a gente não precisou, tipo, ter um... Ah, a gente está na primeira parte do livro, a primeira parte do livro é só classe. Agora ela vai mostrar raça. Não, ela vai mostrando isso de maneira muito fluida em todos os capítulos, mas a gente pode perceber que como uma mulher que se declara comunista, como ela se declara, ela dá um impacto, ela dá um destaque muito grande para a categoria trabalho, que é uma coisa que poucas pessoas da tradição de pensamento dela, da teoria crítica tem dado, a gente vem até discutindo a teoria crítica, né, sobre vários autores que têm nomes muito bem considerados, estabelecidos, e a Davis não é um desses nomes, isso é muito maluco, porque tem gente que tem dúvida se ela é uma teórica crítica do presente, o que é ser teórica crítica também, e que, inclusive, não, desconhecem os textos dela, né? Porque ela dá uma dimensão absurda assim, para a categoria do trabalho. Isso é muito próprio de pessoas que se colocam numa perspectiva socialista comunista, né? Porque não tem como pensar a sociedade, ignorar trabalho. O trabalho ainda é um fator fundamental para a gente pensar o mundo de hoje, né? Claro, tiveram muitas mudanças das gerações passadas para cá, a gente teve muitas mudanças do século XX para o século XXI. Esse século XXI, sobretudo, aí depois depois dos anos 2000, a gente vem aí uma série de estratificações que se modificaram. Então, dentro de um próprio contexto, sei lá, dos motoristas de aplicativo, eles não passam pelos mesmos processos de estratificação social, que, para quem não sabe, né, nada mais é do que as condições de trabalho que são possíveis nesses lugares, né? Então, a gente fala que as precarizações, elas acontecem de maneiras distintas, diferentes para cada, digamos, categoria profissional. Então, você vai ver que a maneira como um Uber é precarizado ainda é diferente da maneira como um entregador de iFood é precarizado, que é diferente de como uma pessoa que é formada em jornalismo e tem que vender o seu trabalho de maneira freelance, porque infelizmente as empresas não querem mais contratar jornalistas assim, tipo carteira assinada, ou é PJ, ou é você oferecendo seu trabalho com portfólio. E aí a gente vai ver agora os profissionais de sociologia também se jogando nesse mundão aí de tentar entender as experiências de usuário, né? E aí a gente vê que as profissões elas estão inseridas dentro desse grande barco, que são as estratificações sociais, e o mundo do trabalho ainda é muito importante. Então, a Davis ela não erra jamais assim, em querer dar esse destaque. Ali na década de 70, e ela é uma discussão muito importante para os dias de hoje, né? E ela encerra esse livro falando das tarefas domésticas. Então, olha aqui, ela vai falar das tarefas domésticas e parece que ela está dando um foco absurdo para a questão de classe. Mas é só ler o capítulo que você vê raça o tempo inteiro aqui e você vê mulher o tempo inteiro aqui. Tanto é que ela vai falar, inicialmente, sobre... Ela questiona, né? Qual, afinal de contas, a finalidade das tarefas domésticas? Qual que é o sentido de a gente continuar fazendo tantas tarefas domésticas e da gente continuar se dando ao trabalho de cumprir tantas tarefas domésticas? Por que será que a gente se coloca nesse contexto de gastar tantas horas do dia lavando uma louça, varrendo casa, arrumando cama, varrendo o chão?
E aí, inicialmente, você fica pensando, ela vai entrar numa questão óbvia que é para perguntar por que as mulheres têm que cumprir esse papel. E ela entra nesse ponto de fato. Mas ela vai além, né? Ela fala assim que ninguém as percebe, exceto quando não são feitas. Ou seja, são tarefas que a gente cumpre, mas ninguém dá conta. Ninguém fica notando, tipo, lá a louça foi lavada. A menos que essa louça não seja lavada. E aí tem uma questão de gênero muito forte, né? Quem são as mulheres que logo de cara são vistas? Quem são as pessoas que logo de cara são apontadas por não terem feito e cumprido essas benitas tarefas? São as mulheres. E sobre os corpos de mulheres negras, que são muito mais vulnerabilizados dentro desse campo, que é racialmente, né, colocado dentro do mundo do trabalho, a gente vai ver que as mulheres negras são as mulheres que desempenham essas tarefas, inclusive dentro de uma categoria de empregada doméstica. Por que isso acontece, né? A escravidão, ela deixou alguns legados, né? E um desses legados é a ideia de que nosso corpo negro é um corpo desumanizado, é tão desumanizado ao ponto de que a gente tem que estar o tempo inteiro servindo, né? Então, num lugar de servidão. Então, algo que eu poderia fazer simplesmente porque existem pessoas sujam louça, logo lavem a sua própria louça, não é visto dessa maneira como para pessoas negras, né? Nós somos colocados de forma positiva nesse não cumprimento dessas tarefas. Isso para não dizer que colocados tanto nessa condição de servidão que logo o nosso trabalho não precisa ser bem remunerado, porque, poxa, pessoas pretas sabem fazer muito bem esse tipo de serviço, né? Por que não fazer quase que gratuitamente? Então, são tarefas que foram precarizadas ao longo dos séculos por estarem sendo cumpridas por mulheres e por estarem sendo cumpridas especificamente por mulheres negras, né? Então, você pega ali a minha amiga, ela defendeu recentemente um TCC sobre serviço doméstico, falando das mulheres negras e o legado da escravidão, a Vanessa. Então, o TCC dela está disponível aí na rede social, na UFSC, é só jogar no Google. Né? Serviço doméstico, Vanessa Zoraide, vocês vão ver que tem lá o TCC. Eu gostei bastante da discussão que ela traz, porque ela vai mostrar, tipo, o motivo do porquê que a gente ainda tem a maioria de mulheres ocupando esse tipo de tarefa sendo mulheres negras, né? Então, esses serviços onde a presença negra é latente, ela é absurda, não é à toa que são os serviços mais precarizados, assim como não é à toa também que os serviços de mulheres estão presentes, são os serviços também mais precarizados. A gente pode pegar as profissões, né, medicina e enfermagem, né? Então, todo esse tipo de coisa que são consideradas como cuidado naturalmente feminino, do instinto feminino, todas essas questões que são colocadas como um mito e como algo que a gente nasceu para fazer, a gente sabe fazer muito bem porque nós somos mulheres, são tarefas muito mal remuneradas, são tarefas também desprezadas e pouco reconhecidas, né? E a Neves, ela vai além. Então eu tive muito problema para conseguir elaborar uma discussão sobre isso, porque todas as vezes que eu li esse capítulo, eu falo, cara, mas o que ela está querendo dizer, afinal de contas? Não é possível que ela está querendo dizer o que eu acho que ela está querendo dizer. Porque ela não questiona só o fato dos homens não estarem cumprindo essas tarefas. Ela questiona a existência dessas tarefas domésticas. A Davis, ela é muito doida, né? Ela já vai radicalmente já pensar, tipo, olha, afinal de contas, qual é o sentido da gente gastar cerca de 3 a 4 mil horas do ano como dona de casa fazendo esse tipo de tarefa? A gente pode levar em consideração que os homens têm começado a cumprir essas tarefas, mas ainda assim, a gente precisa se perguntar quais são as outras possibilidades que a gente teria de cumprir essas tarefas sem necessariamente a gente ter que se dedicar a fazê-las. E aí ela vai dizer assim, olha, o trabalho doméstico feminino nem sempre foi o que é hoje, uma vez que, como todos os fenômenos sociais, as tarefas domésticas são um produto dinâmico da história humana. Da mesma forma que sistemas econômicos surgem e desaparecem, o escopo e a qualidade das tarefas domésticas passaram por transformações radicais. Ali ela já está começando a dar um indício de que ela vai começar a debater o caráter capitalista também da utilidade das tarefas domésticas. E ela vai falar que, da mesma maneira como o sistema capitalista vem desenvolvendo uma série de ferramentas para otimizar os processos nas fábricas, para otimizar os processos dentro das indústrias, por que a gente ainda não conseguiu entrar num debate radical sobre, sei lá, máquinas, esse tipo de coisas que fariam essas tarefas por nós? E aí ela vai chegar na resposta. Essas perguntas não são feitas porque essas tarefas são vistas como tarefas domésticas e não do contexto privado. Né? Elas não são tarefas do tipo
sei lá, empacotar, produzir uma embalagem, produzir um produto, porque nesse sentido está colocado, e aí ela traz um argumento sobre uma obra clássica, né, da origem da família, da propriedade privada do Estado, do Engels, que é enfim, um autor marxista, onde ela vai falar sobre desigualdade sexual. Ela vai dizer que está colocada no âmago, ou seja, na essência da tarefa doméstica, a ideia de que essa tarefa tem que ser cumprida por mulheres. Logo, se tem que ser cumprida por mulheres, há um papel a ser desempenhado. E esse papel, ninguém está se preocupando em quem que pode substituir esse papel, sabe? Porque são as mulheres quem tem que cumprir. E as mulheres negras são, por excelência, então, essas pessoas que vão cumprir essas tarefas. E ela vai falar, olha, mas na sociedade pré-capitalista, a gente precisa falar quais eram as possibilidades que essas mulheres tinham e quais eram os tipos de serviços que existiam, porque foram passando por transformações radicais ao longo do tempo. A gente não teve sempre que fazer todo esse trâmite de tarefa que a gente faz por dia. Ou seja, a sociedade foi exigindo cada vez mais de nós, ela foi nos colocando em condições cada vez mais para a gente trabalhar na rua durante o dia, para a gente voltar para casa e ter essa tripla, quádrupla jornada, mas ela não nos entrega nenhuma resposta a respeito de como a gente pode amenizar, então, essa sobrecarga de tarefa. E aí ela começa a dizer que é importante que a gente comece a pensar, por exemplo, quais são as possibilidades, então, reais de a separação estrutural entre essa economia pública do capitalismo e a economia privada do lar, que ela não seja mais reforçada por esse primitivismo, que ela chama de primitivismo obstinado do trabalho doméstico. E ela vai dizer que essa expressão trabalho doméstico não se aplica a um tipo específico de trabalho, mas a certo grau de trabalho. Então, o que está sendo colocado aí é a dimensão, a característica do que deve ser remunerado bem ou remunerado mal. O que vale eu investir bem ou investir mais ou investir menos. Porque se fosse sobre tipos de trabalho, a gente poderia enquadrar, então, tipo, o trabalho doméstico como um trabalho do arquiteto, um trabalho de um intelectual, mas não. Ele não está sendo colocado aqui na categoria de tipos de trabalho, mas níveis, né, graus de trabalho. Então é como se não fosse uma coisa difícil de fazer. Todo mundo pode fazer. Mas, historicamente, o próprio patriarcado estabeleceu que eram as mulheres que fariam as determinadas tarefas. E não é difícil a gente encontrar na nossa própria casa, nos nossos próprios relacionamentos, se a gente olhar para o lado, muitas vezes, companheiros que não se colocam à disposição de fazerem as tarefas domésticas, ou que se veem numa posição de alguém que está ajudando quando cumpre essas tarefas. Né? E isso se dá muito por conta dessa natureza capitalista de colocar o trabalho doméstico como algo, não tipo trabalho doméstico por ser doméstico de casa, mas por ser automaticamente feminino e automaticamente também negro, né? Então, esse peso ele é absurdo nesses casos. Recentemente, uma pesquisadora da URGS, ela fez uma pesquisa e eu estava num grupo, no GT de trabalho. É engraçado, né, que GT já é grupo de trabalho, mas enfim, e o tipo do congresso era sobre trabalho. E a gente estava ali falando sobre relações raciais. E eu estava lá para falar sobre um outro tipo de pesquisa que a gente fez na pandemia, mas era muito engraçado porque era bem temática sobre mulheres negras e trabalho. E essas mulheres, elas apresentaram pesquisas falando sobre a relação da mulher negra com o trabalho doméstico, mostrando como, por exemplo, na região Nordeste, que é uma região com concentração negra absurda, a gente vai ver que as remunerações do trabalho doméstico, elas se dão de maneira diferente da região Sul e Sudeste, da mesma forma como também a gente vai ver uma expectativa das outras pessoas a respeito de corpos de meninas negras, desde muito novinhas, como potenciais empregadas domésticas. E não é à toa que a gente pode encontrar meninas negras que, como eu, por exemplo, que não sou a única, como a gente viu a Dina Alves, que abriu esse clube de leitura na live, falando que ela foi para São Paulo para ser babá e que era empregada doméstica. Eu também fui babá e empregada doméstica em São Paulo. Então, eu trabalhava no sábado como empregada doméstica, de segunda a sexta como babá e às vezes fazia frila de babá no domingo. Então, tipo, esses trabalhos ligados à ideia do doméstico estão sempre ligados muito ao corpo negro, né? Óbvio que na sociedade que a gente tem hoje, e com a precarização absurda, a gente vê também outros corpos ocupando esses lugares. Mas as expectativas que são colocadas sobre determinados corpos acontecem de maneira diferente.
E a gente precisa frisar isso, né? E aí, nessa pesquisa também aparecia que, no caso de mulheres negras que eram casadas com homens brancos, com formação, independente se eram formação superior, de ensino superior ou não, elas tendiam a ter uma divisão de tarefas acontecendo de maneira diferente de quando eram com homens negros, que estavam, por exemplo, em posição de ensino superior ou de ensino abaixo do ensino médio. E a conclusão que essa pesquisadora chegava é de que isso acontece porque, para além de tudo que a escravidão deixou para a gente, ela deixou o legado de que corpos de mulheres negras, né? Lembrando lá o discurso da Sojourner Truth, onde ela vai dizer, né? E eu não sou uma mulher, e ela diz, olha, eu arei os campos, eu colhi, eu plantei, e eu não sou uma mulher? Cadê a ideia do mito da fragilidade feminina que nunca foi concedido para mim? Agora vocês vêm me dizer que eu não posso decidir sobre minha vida porque eu sou frágil demais. E tem um homem que pode falar por mim. Mas quando eu estava lá sendo escravizada e colocada em posição, além de todo tipo de trabalho doméstico que eu fazia, que o homem negro também fazia no campo, ou, né, pensando na escravidão ali dos Estados Unidos e tudo mais, e aí a gente pensar, por exemplo, no Brasil, nos engenhos, né, de cana-de-açúcar, as mulheres negras ainda eram submetidas a violências sexuais. Então, esses corpos de mulheres negras nunca foram poupados, né? E não é à toa que por isso que a Bell Hooks, ela toca tanto o coração das mulheres negras. Porque ela fala de um jeito, como se ela estivesse, tipo, na nossa casa vendo o que aconteceu hoje conosco. E essa lógica colonial enfim, que recai sobre os nossos corpos de mulheres negras, é uma lógica colonial que ela serve ao sistema capitalista, né? E é por isso que a gente consegue observar lugares como a prisão, onde foram pensados para pessoas negras e hoje são ocupados também por pessoas brancas também passando por processos, digamos que similares às de pessoas negras dentro desse cárcere. Tá passando por esses processos não porque esse sistema quer destruir a vida de pessoas negras, como quer destruir vidas de pessoas brancas, como quer destruir a vida de pessoas negras, mas porque você está num ambiente onde ele foi pensado justamente para destruição mesmo desses corpos, né? Para apagamento de história, para apagamento da memória, para, enfim, para todo um processo de desconstrução de uma ancestralidade que foi negada a partir da escravidão, né? Que vem sendo negada desde então, e o sistema capitalista ama reforçar com todas as suas forças isso. Então eu já consigo já imaginar o quanto que vai começar a vender camiseta agora do Bell Hooks depois da morte dela, porque os intelectuais negros estão aí nas mídias, enfim, vai falar bastante sobre ela nos próximos dias. E essas coisas vendem, gente, porque o sistema ele gosta de pegar tudo que a gente está tentando fazer de produtivo para o nosso processo de transformação social e ele transforma isso em mercadoria, né? E aí eles vão falar, olha, mas vocês não transformam tudo em mercadoria, sistema capitalista. Eu quero entender quando é que vocês vão transformar, então, essas tarefas domésticas em mercadoria, né? Quero saber quando é que essas tarefas, como varrer a casa, e hoje a gente já tem aí, né, se a gente parar para pensar que ela tá falando em 70, né, gente? Hoje a gente já tem aí como é que chama? Ai, meu Deus. Que tira o pó aí da casa. Daqui a pouco eu lembro o nome. Aspiradores de pó. A gente já tem um aspirador de pó aí, digamos que cumprindo o papelzinho dele ali de aspirar o pó da casa. Mas ainda é uma realidade que não é de todas as pessoas, né? São poucas pessoas que acessam esse tipo de serviço. A gente tem as Airfryer da vida, que já ajuda bastante. A gente vai ter cada vez mais eletrodomésticos que vão sendo pensados para dar uma amenizada nessa rotina da tarefa doméstica. Mas quando a Davis ela traz esses debates, e às vezes a gente fica meio sem entender, né? O que ela está querendo, o que ela está querendo induzir? É a discussão, então, que tem que ter mais capitalismo, tem que ter mais produtos para substituir as tarefas domésticas? Não. Ela está propondo um debate radical de que essa responsabilidade privada, individual das mulheres, é claramente um objetivo, e ela fala isso na última página, é claramente um objetivo estratégico da libertação feminina. Então, a gente entender que para abolir as tarefas domésticas, a gente vai ter que pautar capitalismo, e que não tem como a gente pensar a libertação radical das mulheres enquanto a gente não bater na tecla de que, além de que a gente precisa de um piso salarial para as empregadas domésticas que seja justo e que considere todo esse processo da colonização, né, que colocou sobre os nossos corpos a ideia de que a gente tem que cumprir esse papel e essas tarefas gratuitamente,
ela acha que a gente tem que ir mais além. A gente tem que se perguntar até quando essas tarefas domésticas vão seguir como sendo uma responsabilidade privada, né, das mulheres. Porque não tem, e é muito maluco, porque é uma coisa muito óbvia, mas ao mesmo tempo a gente não consegue muito elaborar alternativas e a gente vai seguindo o fluxo. Mas qual a mulher negra ou qual a mulher hoje que está ocupando o mercado de trabalho, que está numa posição, sei lá, de liderança numa empresa, que não se sente extremamente sobrecarregada por ter que trabalhar, sei lá, às vezes de 8 a 12 horas por dia, que é o que eu escuto as minhas amigas dizerem que trabalham no home office. Não satisfeito, o sistema não satisfeito, a gente chega em casa, a gente tem ou filho para criar, ou a gente tem, além dos filhos para criar, para educar, para dar banho, pra fazer toda aquela função que só a bendita mãe é que faz, né? E a gente ainda tem que lavar roupa, tem que varrer casa, tem que cuidar de todas as tarefas domésticas, mesmo que a gente tenha um companheiro que divida as tarefas. A parte mais pesada ainda fica por parte da mulher. E a Davis vai falar assim, tá, e aí? Vocês que são feministas, nós somos feministas. A gente vai fingir que tá tudo bem, que é isso que tem para hoje mesmo, a gente vai ficar com sobrecarga de trabalho, a gente vai continuar lutando pela possibilidade de estar no mercado de trabalho e de chegar em casa e ainda ter todas essas funções para fazer. Quando é que a gente vai pautar seriamente a utilidade das tarefas domésticas? É a mesma coisa que ela faz com as prisões, gente. Ela não fala assim, ó, derruba as prisões amanhã, derruba hoje. Ela pergunta, qual que é a utilidade das prisões? Vamos olhar aqui para dentro? Ver como é que elas surgiram, por que elas existem, qual que era o papel inicial delas. Elas entregam o que elas prometem? Faz sentido a gente continuar com isso aqui? Quem são as pessoas que estão sendo responsabilizadas nesse processo? Quem são as pessoas que são punidas pelo Estado para o cumprimento disso aqui? E é isso é fazer uma crítica radical, né? É você conseguir olhar para a história e perguntar: faz sentido? Quais são os reais impactos disso aqui para nós, enquanto sociedade hoje? A gente precisa continuar com isso aqui? Então, para mim faz muito, muito sentido que ela tenha encerrado um livro sobre mulheres raça e classe, onde ela deu um destaque absurdo para a luta das mulheres negras, dizendo como a gente passou por diversos processos de apagamento na nossa luta histórica, onde hoje o feminismo sufragista é considerado pioneiro e o nosso foi apagado ali por completo, né? Poucas mulheres conseguem fazer um resgate, ainda assim não são leituras que são, digamos, que são polinizadas, que são leituras que as pessoas conseguem, que chegam nas pessoas, né? As leituras que mais chegam nas pessoas, infelizmente, ainda são das mulheres brancas, não é à toa que na escravidão, na própria ditadura, a gente tenha essa questão, a gente tenha toda essa questão de que as figuras brancas ainda continuam sendo bastante destacadas e poucas são as figuras negras onde as pessoas dão um verdadeiro destaque para o papel que ocupou, que desempenhou. E a gente tem agora, gente, aqui nesse debate, uma tarefa que é de pensar. Quais são as utilidades das tarefas domésticas? O que vocês pensaram a respeito desse capítulo? Quais foram as questões que foram surgindo enquanto vocês liam? E o que a gente pode elaborar para os nossos dias de hoje? Tá bom? Então, muito, muito obrigada desde já. Obrigada, Delza. Eu queria fazer um lembrete para o pessoal da lista de chamada que está aqui no chat. Eu vou mandar também de novo, caso alguém não tenha visto. E também o lembrete do sorteio, né, amanhã do livro. E a Delza já falou aí pra gente, infelizmente, dessa notícia. A gente não estava esperando isso, né? A gente comentando do livro durante o clube. Essa notícia pegou aí a gente de surpresa. E gostaria também já de iniciar a lista de falas para o pessoal que tem questionamentos, perguntas ou que quer falar alguma coisa, né, de que vocês compreenderam aí nesse capítulo para a gente conversar. Daí vocês podem apertar na mãozinha aqui ou colocar o nome de vocês no chat. Aí, enquanto isso, vocês vão colocando, eu tenho um comentário também sobre esse capítulo, que eu achei muito interessante essa parte da indústria, né, que a Angela falou. E aí eu achei interessante também a parte que ela fala que, tipo, todas as indústrias começaram como indústrias domésticas, tipo, a dos artesãos, começaram, tipo, com manufaturas em casa, e tipo, que a questão, né, do trabalho doméstico não virou uma indústria, né, porque não dá lucro, porque, enfim, né, é muito mais barato você tipo, ter uma pessoa na sua casa, às vezes, quase numa relação de escravidão, né? E isso
na realidade, dá muitos debates, porque eu pensei muito na realidade brasileira, além desse capítulo, e aí me veio vários questionamentos, assim, sobre a realidade brasileira, que não deixa de ser, tipo, também muito diferente de algumas coisas dos Estados Unidos, né, por causa da questão do colonialismo, quando ela fala do Sul, mas tem uma hora que ela fala dessa questão da ideologia, né, que ela fala que foi uma construção burguesa da ideologia, a formação dessa ideia, né, da mulher dona de casa, e que era uma questão, tipo, de classe média, e que era meio que um privilégio, né, entre aspas, para a mulher ser uma dona de casa ali, o American Way of Life, porque ela poderia ficar em casa, enfim, essa questão da classe média. E aí, enfim, aí eu pensei muito no Brasil, né, que hoje, tipo, existem muitas donas de casa e que não tem essa, não sei, tipo, se essa questão ideológica serve no Brasil, serviu, assim, tipo, se enfim, eu fiquei em dúvida, né, tipo, como que é essa relação no Brasil, porque você vê que tem muitas mulheres, tipo, de extrema pobreza que são donas de casa, né, tem, tipo, muitos filhos, enfim, não sei, eu fiquei com essa dúvida, assim, e, e também, tipo, pensando nessa questão do trabalho doméstico, né, e das empregadas domésticas, que isso é que isso é um tema, assim, muito polêmico, que eu não sei falar, mas, assim, tem pessoas que, tipo, por exemplo, o Nelson Werneck Sodré, que interpreta o Brasil dessa forma, que a gente não teve a revolução burguesa no Brasil, então que a gente não vive ainda, tipo, num capitalismo, porque somos a periferia do capitalismo. Enfim, eu ainda não sei o que pensar sobre essa discussão. Mas eu acho interessante autores como ele, que falam que as nossas relações brasileiras, como um país, né, de terceiro mundo, a gente ainda tem muitas relações que não são relações capitalistas. Então, que a gente vive numa semi-feudalidade, ou de que, tipo, existem relações que são até, tipo, ainda de escravidão. E se você for ver, né, saindo do eixo sul-sudeste, tipo, por exemplo, a minha família é de Minas Gerais, né? E eu não sei se vocês já viram no Fantástico, mas de vez em quando sempre tem uma denúncia, assim, geralmente de Minas Gerais, mas tem de outros lugares, de mulheres que é descoberto, né, que elas vivem em regime de escravidão mesmo. E a minha mãe, tipo, sempre fala disso da minha família, porque lá as relações, né, tipo, ainda mais do interior, são muito diferentes. Então, enfim, tipo, aí eu tava pensando nisso no Nelson Werneck, ih, esqueci o nome dele agora. Dessa questão, né, das relações de trabalho no Brasil, que, tipo, tem gente que defende isso, né, que a gente não tem ainda um capitalismo de fato, mas que a gente tá, tipo, nessa transição e que a gente vive em algumas relações de trabalho semi-feudal, quer dizer que a gente vive nesse. É que é outro tópico, né? Mas enfim, talvez eu esteja viajando, mas tudo isso para pensar que, enfim, tem autores, né, que defendem isso, que existem relações de trabalho que não são capitalistas. E se a gente for ver quem são essas pessoas que estão nessas relações de trabalho, semi-feudais, como no Nordeste, né? Trabalhando, tipo, para receber como salário tipo, literalmente um jumento, e essas relações diferentes, ou como esses casos que são denunciados, mas existem muito, né, de, tipo, literalmente escravidão, que é mais, né, no interior. A maior parte, né, disso, assim, é de mulheres negras, principalmente essa questão aí da escravidão doméstica, né, que tem não só, tipo, mulheres vivendo como domésticas em péssimas condições, como tem mulheres vivendo como domésticas, tipo, literalmente, assim, sendo escravizadas ainda, em século XXI. E, enfim, talvez eu tenha viajado nessa questão da semi-feudalidade, mas, porque é um assunto que eu ainda não estudei muito, mas eu, tipo, tô vendo muita relação entre isso, assim, e essa relação da classe, e, tipo, isso que ela falou sobre o trabalho doméstico. E não sei se mais alguém tem alguma coisa a falar. Seria muito interessante se mais alguém abrisse o microfone para a gente conversar hoje. A Gabi levantou a mão. Não, eu vou esperar, não sei se a Delza vai responder a Isa. Não, pelo horário, né?
Enfim, eu acredito que pode ser duas perguntas. Eu achei interessante esse ponto que a Isa falou e que a Delza já tinha trazido também, de como que essas relações elas se dão no Brasil, né? É lógico que a gente tem que estudar a Ângela e trazer para a nossa realidade, né? Porque faz parte, apesar de que, infelizmente, o racismo estrutural ele se manifesta de uma forma muito igual no geral, né? Mas tem as suas diferenças, e nesse quesito do trabalho doméstico, aqui no Brasil, eu não. Eu vejo mais pelo Brasil porque eu realmente não estudei muito sobre como eles se dão lá, né? Mas é óbvio que tem a ver com a ideologia e com. Aqui no Brasil, por exemplo, o nosso período de escravidão ele é muito recente de forma histórica, né? A gente não está muito distante desse tempo ainda, mas ele realmente se dá de formas diferentes. Tipo, nessa questão lá do Nordeste, né? As meninas desde pequenas são vistas dessa forma, com uma predisposição a isso, como se elas só pudessem servir para esse trabalho. No Norte também, né? Que eu sou de lá, majoritariamente as empregadas domésticas são pretas, moram na periferia de Belém, que era onde eu morava. Também, majoritariamente, as donas de casa, principalmente mães solo, são mulheres pretas, que até casa um pouco com aquele tema da semana passada, né, sobre a reprodução, né, da mulher preta. E é engraçado que a gente ainda discute, né, por que essas mulheres, por exemplo, tirando do âmbito do trabalho doméstico, mulheres donas de casa mesmo, porque elas não podem ter, como dona de casa, um trabalho, sabe? Ser remunerado, porque não é fácil. Né? Então, é contraditório, né? Até que ponto é fácil, até que ponto não é, até que ponto deveria ser remunerado, até que ponto não é, sabe? Parece que é uma coisa muito do que convém, e a gente sabe que é aquilo que convém para a pessoa branca, né? Para a mesma mulher branca. Eu não sei, acho que a Delza que compartilhou no Instagram ontem, eu acho, né? Sobre a posição da mulher branca em relação à escravidão, sabe? Tipo, elas não se colocam nesse lugar de responsáveis. E é uma escravidão que continua sendo perpetuada, não acabou, sabe? Grande parte das mulheres que têm empregadas domésticas são mulheres brancas. Elas continuam agenciando essa violência contra a mulher preta. Essas coisas não acabaram, só está de uma forma diferente. Né? Esse caso, por exemplo, da mulher que estava vendo sobre regime de escravidão, Isa, que você falou, eu vi e que não era no interior. A mulher era uma representante política, sabe? Não lembro agora o que ela era, mas ela era uma representante política e tinha uma mulher preta como escrava na casa dela. E foi descoberto esse ano também. Já vi outros casos também lá em Minas sobre isso, mas esse me chocou mais porque, tipo, a mulher supostamente seria vigiada, sabe? Ela tem. Enfim, ela era muito visível politicamente falando no Brasil e tinha uma escrava na casa dela, simplesmente, sabe? Então, é difícil mesmo, a gente sim tem que analisar como que ela se manifesta em cada lugar do Brasil, porque agora, né, tô aqui no sul, então não sei ainda como que é. Mas vindo de lá do norte, as coisas são diferentes, né? Poucas pessoas têm empregadas domésticas lá, mas ainda assim, majoritariamente as empregadas domésticas são pretas. E acho interessante novamente ressaltar que as mulheres brancas continuam se apoderando disso, sabe? São pessoas, às vezes, que não precisam, continuam, não precisam trabalhar, mas também não querem cuidar dos seus filhos. E uma vez, eu lembro, antes de vir para cá, é nojento, sabe? No shopping, a mulher, assim, andando na frente e a babá das crianças no domingo com as três crianças, sabe? Sendo que, tipo, não dá para ela ser mãe, não dá para ela cuidar daquela criança, ela precisa continuar com aquela pessoa ali a todo momento, no domingo à noite, enfim. E o pior é quando fazem questão, né, de dizer que ela é quase da família, sabe? Enfim, é o cúmulo mesmo. E querendo ou não, um regime de escravidão escancarado que ninguém fala nada. Então é bem, bem triste. Mais alguém tem, gente? Eu posso responder as três de uma vez, senão a gente responde esse bloco de duas já. Não, né? Então vamos lá. Vocês trouxeram questões, assim, fundamentais para o debate.
acho que as perguntas, acho não, né? Essas perguntas são muito potentes. Primeiro porque a pergunta da Isa, ela traz um debate que eu também não tenho uma resposta, a sociologia também ainda não tem. São várias vertentes, e cada vertente da sociologia pensa de uma maneira. Eu não me arriscaria a dizer que a gente não tem capitalismo no Brasil. Eu acredito que tem, mas, claro, cada sociedade se desenvolve de uma maneira. Isso a gente precisaria ler Clóvis Moura, por exemplo, para aprofundar o debate, né? O Clóvis Moura, ele vai pensar o negro, então, nessa sociedade brasileira, e ele vai mostrar o quanto que, para o Brasil, o capitalismo se desenvolve de maneira diferente, porque é isso, né? A gente tem uma concentração de pessoas negras absurda aqui. E a gente tem toda uma relação. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat, mas se tiver perguntas, tu me traz, Thaisa. A gente tem toda uma concentração de mão de obra que ainda é análoga à escravidão por conta da escravidão que aconteceu lá, né? Que não faz muito tempo que a gente saiu do processo de escravidão, né, gente? Então, se na época que proibiram o tráfico negreiro, as coisas continuaram acontecendo, o tráfico depois de pessoas, aí inventaram aquela lei de sexagenário ridícula, as coisas continuaram acontecendo, o que faz a gente acreditar que hoje a gente estamos sobre um sistema que está muito mais aprimorado como o sistema capitalista, a gente vai estar diante de um sistema que queira cuidar das nossas vidas, que queira pensar sobre a dignidade das nossas vidas. Ele não tem nenhum interesse em relação a isso, né? Muito pelo contrário. E aí a Isa traz uma pergunta, né? Afinal de contas, nós estamos ainda sobre escravidão ou estamos sobre capitalismo? Eu não tenho uma resposta, assim, para te dar, Isa, mas o que eu posso te dizer é que os modos como as coisas funcionam aqui são capitalistas, né? A gente não pode ignorar que as relações que a gente tem, as estratificações, como eu falei lá no começo, elas são múltiplas, então é muito difícil da gente falar que a classe trabalhadora vive isso. Classe trabalhadora é muita coisa, né? Tem muito grupo de trabalhadores. Eu não posso dizer que as condições de uma pessoa que recebe 15 mil reais de salário, mesmo sendo classe trabalhadora, são as mesmas condições de uma pessoa que depende de um salário de 500 reais lá na Bahia, trabalhando o mês inteiro como professora de ensino fundamental. Sim, isso existe. Né? Isso existia quando eu saí de lá há 7 anos atrás, há 10 anos atrás praticamente, né? Era o salário da minha irmã como professora de ensino infantil. Então, educação infantil. 300 reais era o salário. Eu recebia 50 reais para ajudar ela, então quanto que ela recebava de salário, né? Nada. Porque eu também atuava como uma professora, né? A diferença é que eu não era remunerada porque eu não tinha formação, né? Enfim. Então, como uma pessoa lá, né, na região, por exemplo, cuida de uma senhora idosa e recebia 150 reais. Meu sonho, naquela época, eu queria ter dinheiro, era conseguir que a minha tia quisesse que eu cuidasse dela, sabe? Para receber 150 reais trabalhando, sem carteira assinada, recebendo 150 reais por mês, dormindo na casa dessa pessoa. Então, quais são as possibilidades, quais são os sonhos que são possíveis para essas mulheres, né, que estão nessas condições? E é isso que, às vezes, eu acho que ela quer nos trazer, né, de questionamento, né? O que o sistema capitalista nos priva quando ele coloca as tarefas domésticas como responsabilidade privada para as mulheres? Então, a gente precisa racializar esse debate, a gente precisa dizer que mulheres são essas. E aí a Gabi é muito perspicaz em trazer, e eu lembrei agora do que tu está falando, enfim, de um post, que eu gosto muito dessa página para preto ler, super indico, traz debates pesados. Então, se vocês não querem refletir sobre racismo, nem vai lá, né? Nem vai lá. É uma página assim que traz debates pesadíssimos, às vezes nem eu dou conta, assim, porque são coisas para a gente pensar mesmo como é que a gente tem ou não se colocado diante desses processos de autoconhecimento e de reconstrução, né? Não é de desconstrução, é de reconstrução com a nossa ancestralidade. E aí trouxe o papel das mulheres brancas nesses processos também de colonização. Porque as mulheres brancas colocam direto como alguém neutro, alguém que não tem cor, também faz parte do grupo de mulheres oprimidas pelo sistema capitalista, mas elas precisam reconhecer que se elas estivessem vivendo hoje sobre a escravidão, no regime de escravidão ainda no Brasil, elas seriam sinhais, elas não seriam as mulheres que seriam escravizadas. Então a gente precisa ter essa responsabilidade de admitir que quando falamos de mulheres negras e mulheres brancas, não estamos falando das mesmas condições para essas mulheres. E não é à toa que a Nubank agora foi exposta, né? E não é nenhuma surpresa para mim que a Nubank esteja passando essa vergonha, porque na real ela não está nem aí para vergonha, porque se ela tivesse aí, ela já teria mudado essa política de diversidade há muito tempo.
Eu tenho uma amiga que trabalha na empresa e é o grande nome da diversidade dentro da empresa do Nubank. E a gente vê que isso não foi o suficiente para a Nubank fazer, de fato, a diversidade acontecer, né? Então, a gente precisa perguntar, né? Uma coisa é eu contratar 5 mil jovens negros, igual o Nubank se jogou aí, eu quase tentei uma vaga lá. E outra coisa, para trabalhar no suporte dos processos de TI, e fim de venda, de várias outras coisas com o cliente. E outra coisa é você valorizar os profissionais que já temos aí, muito bem formados, para que eles assumam uma posição de liderança. Então, não é nem um pouco estranho a gente ver as fotos das empresas no final de ano com caras brancas e dizendo que tem diversidade, porque ali temos várias mulheres. Então, se a gente tiver uma mulher ruiva, uma mulher loira, uma mulher negra e uma morena, temos a diversidade. Olha só quantas mulheres temos. Né? E é disso que a gente está falando, sabe? Hoje eu compartilhei uma outra matéria e depois eu até tirei do Instagram, porque eu estava tão no clima assim de luto pela Hux que eu falei, ai, tá pesado isso aqui, eu nem vou trazer esse debate, deixa para outro momento. Mas é um debate que eu vou fazer um post essa semana. Vou ver se eu jogo isso no meu feed, porque é um debate muito sério, de que a gente ainda não tem coragem de enfrentar no feminismo, que é sobre o debate de quem ganha mais, quem ganha menos. É muito comum a gente ouvir dizer que mulheres ganham menos que os homens. E aí, de vez em quando, a mídia joga que, tipo, olha, mas temos aqui uma mudança. As mulheres começaram a ganhar um pouco mais. Mas a gente precisa dizer que essa mulher, ela só tá ganhando um pouco mais quando ela é uma mulher branca e esse homem é negro. Ou seja, os homens brancos não estão sendo afetados nessa economia. O lugar deles está mantido. Nada aconteceu com eles. Essas mulheres brancas, quando elas sobem um pouquinho, elas sobem também às custas do racismo. E aí, mulheres brancas, o que vocês vão fazer diante disso? Vão só ficar felizes porque finalmente a luta feminista foi para frente, a gente tem agora aumento de salário para essas mulheres? E talvez vocês façam parte desse grupo de mulheres que tiveram salários aumentados por conta dessas políticas de diversidade? Ou vocês vão, além de pautar a discussão racial, vocês vão pautar também a luta das irmãs negras? Porque o nosso nem foi mexido. O nosso caso não foi nem falado, nem comentado. Né? Então é isso, as mulheres negras nem saíram do lugar. No máximo que aconteceu assim foi uma mobilidade, né, para a inferiorização ainda mais da situação do homem negro, onde o salário dele ficou abaixo do da mulher branca. Mas a gente precisa pensar a igualdade salarial sobre outros parâmetros, sobre outros aspectos. Então, a gente precisa enfrentar esses debates, que são debates que são um pouco enfrentados, sabe? São debates que a gente geralmente deixa para lá, porque, poxa, no meu caso já foi resolvido, né? E é tão difícil abarcar as diversidades. Isso que a gente está falando aqui, de um jeito assim que a gente precisa ser sincero e de admitir que estamos falando de mulheres cis, né? Eu não vou nem tocar na discussão das mulheres trans, porque eu nem tenho dados aqui agora para trazer. E também não quero forçar a barra só para dizer que quero incluí-las sem ter propriedade também do que eu estou trazendo. Mas a gente pode sair daqui já com essa responsabilidade, tá? De que a gente precisa começar a tentar entender quais são os lugares dessas mulheres trans nos espaços que a gente ocupa também. Né? Para além de se perguntar, eu sou a única mulher negra que estou aqui, cadê as mulheres surdas? Cadê as mulheres, né, com deficiência? Cadê enfim, as surdas, as mulheres com deficiência, as mulheres trans? E pensando todos os tipos de mulheres que a gente agora já está tendo acesso ao debate, a gente já começa a reconhecer a multiplicidade e a pluralidade dessas mulheres, porque é só assim que a gente vai conseguir chegar onde a gente está falando que quer chegar, né? Essa sociedade justa, equitativa, solidária, uma sociedade sem opressões. Está longe de acontecer, né? O debate não está tão otimista assim, porque a realidade não é nada legal no momento. E a gente passa por um processo... no Brasil, sim, no Brasil a gente tem inúmeros casos de situações análogas à escravidão. Não é à toa que o Brasil se chocou com o caso, né, da moça que, sim, foi em Minas Gerais, mas eu diria que isso acontece no Brasil inteiro, Thaís. Talvez Minas, esses casos sejam mais concentrados, e Minas tem uma presença negra absurda também, né, que ali na região sudeste. Do caso da menina, da Madalena, né, não tô lembrando exatamente o nome dela, mas quase o nome dela é Madalena, que ela foi encontrada 38 anos em situação de escravidão, né, e aí depois descobriram... É Madalena, Gabi? Eu não tô lembrando o nome, você pesquisa para mim. Que ela foi... É Madalena mesmo. Foi encontrada em situação de escravidão e ela não tinha, ela era tratada como da família, mas ela até
os caras foram num nível tão bizarro de violência sexual com ela, fizeram ela casar com um cara que já ia morrer da família, pegaram essa pensão, nem o dinheiro dessa bendita pensão ela tinha acesso, né? Isso pagava a faculdade de medicina do povo da família, e por aí vai, sabe? O cara era professor universitário, que estava recebendo esse dinheiro. Aí a gente vê, não era professor universitário de Universidade Federal, né? Então não deu muita coisa. No máximo ele foi demitido da universidade, mas vai arrumar outro emprego, porque é branco. Vai arrumar outro emprego. E é isso aí que temos. E, enfim, uma mulher de 46 anos vivendo em situação de escravidão. E a galera coloca assim, análogo à escravidão. Análogo ao quê, gente? Em escravidão. Regime de escravidão moderno. Sabe? Não tem nada de análogo. É escravidão mesmo. A gente precisa dar nome para as coisas. Essa dificuldade que o judiciário tem de ficar inventando um monte de termo bonito, é por isso que a gente não consegue enquadrar ninguém como racista no Brasil. Fica tudo como injúria racial. Claro que vai ficar como injúria racial. Só vai conseguir dizer que foi sobre o racismo se a pessoa disser claramente: você não está entrando aqui porque você é negro. Só assim eu tenho que dizer que fui impedida de ir e vir, tenho que ter provas de que eu fui impedida de ir e vir por ser negra. Todo o resto é colocado como injúria racial. E aí, óbvio que isso dá uma baita amenizada, né, na penalização e na responsabilização dessas pessoas perante o judiciário. Né? Então, a Madalena, ela diz assim, né, ela não quis que eu estudasse mais, porque eu já estava uma mocinha, parei até a 3ª série. Cara, se a gente, enquanto mulher, e aí eu estou jogando para as mulheres brancas que estão presentes aqui nessa discussão, né? Se a gente não consegue sentir, porque eu acredito que as meninas negras já têm, de alguma maneira, enfrentado isso diretamente, sobre a possibilidade de um dia ter cogitado parar de estudar porque tinha que cumprir serviço doméstico, ou tem alguém da família muito próximo que viveu isso. As mulheres brancas talvez não tenham, mas talvez já tenham também, né? Dependendo da condição socioeconômica. Se a gente, enquanto mulher, não consegue ouvir essa fala da Madalena e não sentir uma indignação suficiente para lutar contra o patriarcado e o capitalismo, eu não sei mais o que vai mobilizar a gente, sabe? Porque uma pessoa parar até a 3ª série, porque ela tinha que lavar, cozinhar, lavar o banheiro, passar pão na casa. Eu passei por essas situações, tá? Só que num outro contexto, que daí eu teria que territorializar a discussão, trazer como é que isso é regionalizado lá na minha cidade, que não era uma questão específica sobre mim, mas aqui é uma questão específica sobre corpos de meninas, de uma maneira geral, né? É muito normal meninas casarem, tipo, em casamento arranjado. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Então, eu acho muito massa como a Bell Hooks, ela traz essas discussões, que eu vou fazer um link, né? Bell Hooks, que é uma outra autora, não é essa que a gente está debatendo aqui hoje. A Bell Hooks, que é essa mulher que eu falei que faleceu hoje, que é uma autora que fala sobre amor e afetividade negra, ela vai trazer que essas dores que as mulheres negras vão passando, essas possibilidades que vão sendo vetadas para nós, elas vão produzindo na gente um enrijecimento, uma dificuldade de se abrir para a afetividade, porque as marcas que vão sendo deixadas nos nossos corpos e nas nossas mentes são memórias muito ruins, são memórias que sempre, sim, já estamos caminhando, são memórias que sempre nos remetem ao pior, né? Nos remetem sempre a opressões, nunca a possibilidade de sonhar. Aí eu não sei se a Gabi quer ainda manter a pergunta dela, senão a gente já vai encerrando. Não, eu ia falar que é justamente isso, né? As pessoas, elas têm uma dificuldade de racializar as pautas. Eu lembro, assim, ano passado, acho que foi ano passado, né? Que teve aquela fala extremamente infeliz, para não dizer racista, da Manu Gavassi, dizendo que aquele casal era esteticamente agradável, né? 2 pessoas brancas. E aí meio que se dividiu a opinião, né? Porque ela começou a ser taxada de várias coisas, a Manu, e as pessoas, assim, colocaram a questão do gênero acima da questão racial. E isso, assim, é um exemplo mínimo perto daquilo que a gente vê no dia a dia. Mas, novamente, as pessoas têm essa dificuldade mesmo, né? Ah, caramba, tô ganhando assim mais aqui, mas, pô, meu colega preto continua ganhando a mesma miséria desde quando eu entrei aqui, sabe? As pessoas não conseguem ter essa visão ou não querem, né? Porque convém. Eu também vou ler para ti, Delza, o que colocaram aqui no chat. O José Eduardo colocou assim: as tarefas domésticas, além de dever
ser atribuição de todos, precisam ter a importância reconhecida. Uma boa parte delas trata-se de autocuidado, algo que cada um deveria fazer por si. Por exemplo, fazer a própria comida deveria ser um prazer para todos, mas a pressa de tudo, de fazer muitas coisas que o capital nos exige, nos faz terceirizar. É claro que na impossibilidade imediata disso, jamais a tarefa pode ser vista como atribuição das mulheres negras, mas ser divididas entre todos. E o capitalismo é uma forma de escravidão, só muda os grilhões. Não podemos deixar de lutar um dia sequer. As forças contra as quais lutamos são muito poderosas. Negar o racismo estrutural é negar a realidade. E ele também agradeceu a organização do clube. E 1000 vivas para você, Delza. Muito, muito, muito obrigada pela fala Ainda temos 2 minutos. Muito, muito obrigada pela fala do José, a fala da Gabi agora no final. Sim, é exatamente isso. Né? Então, o sistema capitalista, ele vai produzindo um monte de necessidade do que a gente tem que fazer no dia a dia. Ele vai inventando o que é prioridade, o que a gente tem que gastar, investir nosso dinheiro. E essa prioridade nunca está em a gente ter tempo ócio, a gente nunca pode ter tempo livre, ócio para pensar, para criar, para produzir nosso próprio alimento, para produzir nossa comida, para pensar as possibilidades que a gente tem, até mesmo de limpar a casa. A gente não pensa por que a gente limpa a casa do jeito que a gente limpa. Porque a gente é ensinado de um jeito, a gente só vai fazendo, ou pior, né? Tem gente que nem ensinada a limpar a própria casa foi, porque sempre teve alguém que limpou. Então, é muito maluco, porque eu cresci, assim, na minha realidade, assim, né? Na minha cidade, só de você ter, tipo, 2 salários mínimos, cada pai e mãe, cada um tendo 2 salários mínimos, já era considerado rico, né? Porque a galera é muito simples, muito, muito vulnerável socioeconomicamente. E eu tenho uma menina, né, que era minha colega, eu gostava muito dela, a gente sempre tentava fazer uma coisa junto por causa da igreja. E ela, quando chegava o período de férias, que a mãe dela tinha que sair e tal, e ela ficava em casa, ou então a mulher tinha que ficar de férias, que trabalhava lá, ela não conseguia se virar o suficiente com 11 anos para botar o próprio café. Né? Então, são coisas assim que não são realidades muito comuns em famílias negras, gente. Vamos ser bem realistas, assim, né? A realidade é o contrário, é a gente servindo nas casas. Não à toa, eu lembrei, a Isa trouxe a questão de Minas, e eu lembrei de uma menina também que postou esses dias sobre a sobrinha dela, tá sendo colocada para ficar cuidando do filho do tio que nasceu, e a mulher colocando ela lá para poder ser babá dessa menina, sendo que ela tinha 10, 11 anos, e tava faltando a escola. E daí a mulher ficou com toda raiva, que ela pegou e falou assim, vou denunciar minha família sim, porque eles estão deixando a menina fora da escola e tal, e aí entrou em contato com a família. Ainda todo mundo ficou com raiva dela, porque não estava deixando a própria sobrinha ser explorada. E é muito maluco porque a mãe naturalizou, o pai dessa menina naturalizou, permitiu. Porque é isso, o corpo de uma mocinha negra, a mocinha negra, é um corpo que já pode ser explorado. Né? Isso quando não é criança mesmo, que já pode ser explorada. Mas da mocinha está autorizadíssimo a ser explorado de todas as maneiras. E é muito maluco isso. Mas, enfim, estamos encerrando esse clube de leitura, depois de muitos percalços, muitos desafios. Eu não sei se a Isa vai fazer o sorteio lá no Insta, é isso? É lá no Instagram, né, que vai acontecer. Façam um sorteio, tá, gente? Essa semana aí, pra honrar a memória da Rux. Vai ser muito massa. Eu espero que a pessoa que for sorteada com esse livro consiga ter uma relação interessante, assim como muitas meninas estão tendo com o livro da Rux, consiga repensar sua relação com a afetividade, questionar o amor romântico, pensar sobre uma série de questões que a gente muitas vezes não é ensinado a pensar. E que, a partir desse clube de leitura, vocês possam despertar, tanto para conhecer coletivos, para participar da vida social política da cidade. Não esqueça de transferir o título de eleitor para Florianópolis se vocês estão morando em Florianópolis. Se estuda em Florianópolis, tem que transferir o título para cá, gente. Não vai deixar para correr o risco de não ter dinheiro para voltar para a cidade, não voltar, porque a gente é tão responsável quando a gente não volta quanto para a galera que voltou para esse coisa tá aí, tá? Eu boto na conta da galera também, porque se a gente tem um compromisso com a democracia de minimamente garantir política pública para esse povo que a gente está debatendo nesse clube de leitura, a gente precisa se responsabilizar por esse processo eleitoral que não vai ser nem um pouco fácil ano que vem. Então, participem da vida política, debatam com as suas possibilidades de candidatos que a gente pode construir, se concordam ou não, mas participem desse espaço, sabe? Vivam a vida, a cidadania de vocês, discutindo, criticando, mas vivam. Participem, votem, não nada de voto nulo, vamos voltar aí, colocar nossa indignação lá na urna, debater possibilidades em partidos políticos, em coletivos,
E vida longa ao Mulheres em Movimento, porque é esse coletivo que me acolheu também, com esse clube de leitura maravilhoso sobre Angela Davis, vocês não têm ideia do quanto vocês me potencializaram. E a galera aí que está na tradução de Libras, né, depois do horário que já passou, só gratidão mesmo. A do pé, e vamos juntos, que a gente pode mais quando a gente vai juntos. Obrigada, Gabriela Rosa, José Eduardo, tem mais alguém ali? Tem a Gabi. E aproveitar para anunciar, né, o Vida Longa ao coletivo, que a nova chapa do Centro Acadêmico 5 de Julho vai montar um coletivo negro. Então, agora, além do coletivo feminista, a gente vai ter um coletivo negro. E o pessoal que foi participar dessa chapa conheceu o Cassio através do clube de leitura. E a gente vai ter agora, então, pela primeira vez, a presidência. Então, realmente, foi muito importante, né, para a gente aprender bastante, mas promover novos nomes. E é isso, gente. Legal, legal. Vamos abrir a nossa câmera para a gente fazer um print rapidão? Tchau. Um abraço. Quem vai fazer o print aí? A Isa? Vamos lá, gente. O pessoal tá saindo. Todo mundo com seu livrinho aí da Davis. Quem tem? Muito obrigada, gente. De verdade, tá? Fico muito, muito feliz. Pronto. Pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Gente. Amanhã uma Deu? E-mail, Instagram, WhatsApp. Obrigadão. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite, boa noite. Boa noite. Eu vou te chamar lá no WhatsApp pra gente conversar. Ô, Delza, você viu que eu te falei do Fundamentos? O clube de leitura da Sabrina Fernandes? Não, tu falou onde? Eu escrevi aqui, foi a primeira mensagem que eu escrevi no Ai, eu não chat. vi, eu não olhei o chat. Tem um clube de leitura da Sabrina